Patrocínio: Abads, EMC, IBM, Instituto Camargo Correia e TAM. Apoio: Ministério da Educação, Governo Federal do Brasil. País rico é país sem pobreza. Instituto Rodrigo Mendes apresenta Diversa, Educação Inclusiva na Prática. Inclusive Education in Practice. Imagens mostram uma escola vazia. Amplos corredores, escadas, a luz do sol entrando pelas janelas e um pátio à espera das crianças. Escola Alexandre Bach, Guaporé, Rio Grande do Sul, Brasil. Pô, bateu, gente. Leonardo Vinícius Dalpra, aluno da escola Alexandre Bach, caminha para o portão da escola. Ao entrar, apanha uma bola que corre em sua direção e guarda na caixa de atividades do recreio dirigido. O pátio da escola, antes vazio, agora está cheio de crianças. Aparecem informações sobre a cidade. Guaporé, Rio Grande do Sul. 23.500 habitantes. 3 escolas municipais de ensino fundamental. Todas com alunos com deficiência matriculados. Joelma I.F. Flâmia, diretora da escola. A experiência, no caso, com o Leonardo e com a Sabrina, que eram os alunos de inclusão da turma do 2º ano, pôde ser percebida por todos, assim. O progresso deles, o olhar que eles tiveram da professora, da escola como um todo, foi evidente, assim. Escola Alexandre Bach, 570 alunos matriculados, 15 crianças com deficiência matriculadas. Tipos de deficiência: física, intelectual e transtorno global de desenvolvimento. Angélica Patucci, ex-professora e atual coordenadora de turno integral. O Leonardo chegou na escola em 2007, no 1º ano do ensino fundamental de 9 anos. Na época, eu era titular da turma quando ele chegou na escola. Lisane do Amarante, mãe do Leonardo. Que eu comecei a vir, daí eu conversei com a escola, eu expliquei, né, como é que ele era, como é que ia. Daí elas disseram, então nós vamos precisar da tua ajuda. Eu trabalhei com o Leonardo, na época ele usava fraldas, não tinha controle, então era muito difícil trabalhar com ele naquele momento. Porque eu nunca tinha trabalhado, nunca tinha tido uma experiência parecida com a que eu tive com o Leonardo. Adriângela Bonetti, ex-professora das séries iniciais e atual coordenadora da educação inclusiva em Guaporé. A numerosa de 26 alunos não me dava condições de passar o tempo individualizado que eu pretendia, que eu gostaria, né, que eu teria que ter com ele para aprender mais com ele. Então ele oralizava muito, mas sem que a gente conseguisse compreender. Imagens do Leonardo em sala de aula. Olhos atentos de Leonardo percorrem a sala de aula. Eu queria ouvi-lo para poder responder. Aí o que eu procurei fazer? Eu procurava passar mais tempo com ele possível até o recreio, né? No tempo do recreio dos alunos, no tempo do refeitório, eu ficava sempre com ele. E tentava absorver o máximo quando ele estivesse com os alimentos, a forma como ele falava, se comunicava, para mim poder aprender um pouco com ele para melhorar a nossa comunicação. No pátio da escola, Leonardo brinca com os amigos. Todos riem. Então a própria metodologia me fazia ver que ele tinha sim a compreensão dos fatos, a plena compreensão dos fatos. No final do ano já estava bem mais tranquilo. Em sala de aula, Leonardo realiza um trabalho com os colegas. Uma menina segura na sua mão e o ajuda a escrever. Selma Maria Taufer, professora das séries iniciais. Parei de ouvir, ele não sabe escrever. Ele sabe, ele tem a escrita dele, né? Hoje ele já está construindo a consciência de que a minha escrita não é igual à da prof, nem a do meu colega. Mas ele tem todo um valor simbólico, porque ele escreve. E se eu digo, posso apagar? Não, prof, ainda não terminei. Ele vai lá e termina. Luciane Maria Zabitoski, pedagoga da PAI, Escola Especial Sementes do Amanhã. Bilhetes para o pai, o que inicialmente não acontecia, né? Que era uma criança que até se mutilava, ele se mordia. Ele não se adaptava com as outras crianças, né? Ele ficava meio brabo, nervoso, ele já não aceitava muito. Era um diagnóstico elaborado dentro da escola que veio para mim.
Realmente, o aluno nunca sentava. Mas isso é um problema? Não, é uma característica do aluno. Então está bem relacionado com o jeito de ver o aluno e respeitar, porque aí lá no projeto pedagógico a gente sempre escreve respeitar as individualidades do aluno. Mas o que é respeitar as individualidades do aluno? Se o aluno tem isso como característica até orgânica dele, ficar em pé, né? Por que eu, professor, tenho que constantemente querer que ele fique sentado? Ele não me atrapalha, ele não atrapalha os colegas. Ah, mas aí se os outros verem ele de pé, vão querer ficar de pé também. Pois que fiquem. Não tem problema. Se eles estiverem produzindo, aprendendo, se comunicando. Eu penso que é necessário que se saiba a respeito de síndrome de Down, de paralisia cerebral, né? O que aquele aluno tem, mas que não é isso que vai fazer o dia a dia do professor, né? Se tem uma necessidade de tomar uma medicação, acho que isso é importante saber. Mas o professor, ele tem que estar, não vai poder estar olhando para o diagnóstico, olhando para o que ele não tem, e sim para o que ele tem, né? A gente já ouviu, por exemplo, assim, como eu vou fazer inclusão, como eu vou atender essa diversidade, aluno especial, aluno que tem deficiência mental, a escola nem está reestruturada, nem está adaptada para isso. Então, esse é um discurso muito infundado, porque o que é eu estar adaptada para isso? Sem eu ter o contato com o aluno, olhar para ele, trabalhar com ele, conviver com ele, eu não vou saber que recurso ele precisa. À sua frente tem que estar o aluno, a criança, o adolescente, e não simplesmente o diagnóstico que vem muitas vezes como uma marca e como uma desculpa, para não dizer outra coisa, né? Por ele não aprender, por ele não se desenvolver, né? Ah, ele tem um transtorno, ele tem aquilo, ele tem uma deficiência intelectual, não vai aprender. Aí tu também não vai oferecer possibilidades para ele, né? Já acreditando que ele não pode. Doraci Bortoncello, secretária de Educação. E que cedo ou tarde a inclusão ela vai fazer parte de todo o nosso panorama educacional. Então nós temos que começar com início coisas práticas. Qual é o primeiro momento? É formar os nossos profissionais. A partir de um curso ofertado pelo Ministério da Educação, em Caxias do Sul, a gente teve contato com o trabalho do professor Romeu Sasaki. Então, ele trouxe um modelo de plano educacional individualizado. Foi um achado, na época era tudo que a gente procurava, né? Porque então a gente apresentou aquilo para o professor, foi como se ele tivesse tirado um peso, assim, né? Olha, professor, o teu aluno não é só o que ele lê, ele não é só o que ele escreve, ele não é só o que ele calcula. Uma pessoa é muito mais que isso, né? Um ser tem toda uma subjetividade. Então, quem sabe, vamos avaliar ele a partir disso daqui. Professor Romeu Kazumi Sasaki, consultor de inclusão. Se origina do fato de que, para a educação inclusiva, todo aluno é único, ele é singular. Porque nós entendemos que cada aluno é diferente do outro. E é diferente não porque tem a deficiência, ela é diferente como ser humano. Então, esse plano individual de educação é uma visão preliminar do que será este ano letivo para cada aluno. E a gente estipula as metas, a partir do plano, né? As habilidades, o que o aluno já está sabendo fazer, o que identifica como no concreto. A partir disso, ver o que vamos ampliar, né? O que a gente vai trabalhar. O PEI detecta o que o aluno já sabe fazer e o que ele ainda vai poder te mostrar de crescimento. Como é que eu posso me apropriar dessa habilidade que ele já tem para que eu possa trabalhar outras habilidades com ele? No momento da construção, todas as pessoas que passam por aquele aluno participam da construção. Professor de setores, né? Não só da sala de recursos como da biblioteca, da sala multimeios, todos participam da construção e todos participam da alimentação. Então, já no PPP das escolas inclusivas, consta como as aulas são montadas, desenvolvidas, conduzidas, avaliadas, qual é o papel do aluno, professor, o coordenador pedagógico, todo mundo já está no PPP. Então o projeto pedagógico foi um momento muito importante porque deu aos profissionais a oportunidade de conhecer a legislação, tomar contato, esse primeiro contato com a legislação, então poder ver, puxa vida, o Estatuto da Criança e do Adolescente está falando sobre educação inclusiva. Então a gente estudou a Constituição Federal, Declaração de Salamanca, Estatuto, LDB, enfim, vários documentos, tiramos ali o capítulo da educação especial,
foi um momento bem interessante. Foi nesse momento que a educação inclusiva foi contemplada nos projetos pedagógicos das nossas escolas da rede. No auditório de Guaporé, cerca de 30 educadores participam de um grupo de estudo. Mas, Adriângela, é complexo ser simples. Fácil, ao mesmo tempo é complexo de ser esse fácil. Mas realmente é isso. Antônio Carlos Spiller, prefeito de Guaporé. É qualificarmos a nossa equipe de professores, de profissionais. Isso é o grande desafio nosso é este. Nós temos as nossas próprias experiências, a gente só precisa problematizá-las. Então, começamos a aproveitar os professores da nossa rede, eles vão nos grupos de estudo, eles relatam as experiências dele, eles colocam as dificuldades que eles enfrentam, as possibilidades, a forma como avaliam, a forma como trabalha a metodologia em sala de aula, e isso tem surtido muito efeito. Porque não é porque um professor recebeu a primeira capacitação que está tudo resolvido, nunca mais esse professor precisa de mais nada. Não, precisa sim. Esse grupo de estudos é muito importante para debater situações reais que cada um está enfrentando no dia a dia. Não há forma. Uma das educadoras que participavam do grupo de estudo apresenta seu trabalho. O que interessa para a educação inclusiva é que cada aluno seja contemplado nas suas potencialidades, na sua trajetória de vida, nas suas habilidades e que ele possa, através da ajuda da escola, crescer completamente, como um ser inteiro. Cada aluno é comparado com ele mesmo, com o que ele foi antes, ele é comparado com o que ele fez hoje e será comparado futuramente. Cirlei Ceruti, professora de língua portuguesa. Ele não abriu o caderno, tá? Agora ele já abre o caderno. Ele não faz toda a atividade que ele teria de fazer no dia, mas ele já começa a esboçar algumas coisas. Isso é resultado para nós. Esse era o martírio do professor, né? Mas se ele não lê, ele não escreve, ele não calcula, como é que eu vou dar nota para o aluno, né? Cláudia Galon, professora de AEE. Eles têm que comparar com o crescimento que eles têm e para isso o PEI ajuda, porque a partir dali eles vão ter um acompanhamento. Dentro do planejamento diário, onde eu tinha lá conteúdo, objetivo, metodologia, o último item era avaliação. Então, tudo que acontecia de relevante, em especial com os alunos com necessidades especiais, eu registrava. Porque esses registros diários eram valiosos na hora de eu elaborar o plano individualizado. A professora Selma está em sala de aula. Ela está em atividade em grupo com toda a turma. E Leonardo participa das atividades. A aula é pensada, existe um plano para esse aluno, individualizado, mas não tem como tu não pensar em todos, um por um. Né? Cada um tem as suas dificuldades e aprende diferente. Só que o que me angustia é que muitas vezes tu não consegue dar toda essa dedicação nos 45, nos 50 minutos que tu tem de aula com eles. Por isso que eu acho importante que eles tenham um trabalho extra classe, né? Angelita Maria Schneider, coordenadora pedagógica das séries iniciais. Em grupos, e a professora da sala de recursos, a gente tem um contato direto, a gente trabalha para mim até poder como suporte aos profs do turno da manhã, né, da sala de aula deles, ela trabalha as atividades em cima daquilo que é viabilizado no PEI, né, que é o Plano Educacional Individualizado. A gente tem a questão das habilidades e competências, ela vai trabalhando questão assim, atividades que possam desenvolver memória, jogos, né, trabalha bastante com o lúdico, para que depois na sala de aula, no seu turno regular, eles possam estar mais abertos, mas assim, conseguiam desenvolver melhor a atividade proposta pelo professor. A porta da sala de recursos é decorada com borboletas. Dentro, a professora Cláudia orienta a atividade de 2 alunos. Então, um exemplo assim, no momento que a gente tiver um aluno cego, né, a gente vai adaptar materiais, livros, né, conteúdos que ele possa usar dentro da sala de aula. O aluno Wellington da Silva Dutra caminha pela calçada com a sua tia em direção à escola. Adriane Cardoso, tia de Wellington. O Wellington, desde pequeno, estuda na escola, né? Só que em 2005 ele sofreu um acidente muito grave e ele teve traumatismo craniano encefálico. Perdeu toda a memória. Aí a gente teve que ensinar ele tudo de novo. Desde colocar roupa, identificar móveis, a família, os colegas, professores, tudo. O Wellington é um menino assim que mudou muito também. Hoje a gente olha para ele e diz, não é mais o menino que era quando ele chegou na escola.
Ele é um menino tranquilo, tem aprendido muito. É um menino que ajuda os outros também, calmo, adora ler, coisa que ele não fazia. E com tudo que ele vivenciou até hoje, nossa. O apoio que a gente tem aqui na escola, os professores, a direção, esse trabalho da inclusão, tem ajudado também ele muito, porque aí ele não se sente discriminado. E ninguém cobrava que você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Começou a se entender que ele precisava de um tempo e que ele tem as limitações dele. Só que ele tem mostrado que ele pode ir muito além daquilo que a gente achava que ele ia conseguir. Todos eles, na verdade, né? E espero que um dia isso venha a acontecer totalmente, né? Porque ainda a gente conhece pessoas que não conseguem frequentar a escola por causa das suas dificuldades, né? E eu acho que é um direito de todo ser humano. Dr. Cláudio da Silva Leiria, promotor de Justiça de Guaporé, Ministério Público. Provocar aí judicialmente, né, para que haja o atendimento dos direitos dessas pessoas, né? E não só judicialmente, como às vezes extrajudicialmente. Tenta-se primeiro chamar o administrador, fazer o que a gente chama de um termo de ajuste de conduta, que é uma espécie de acordo, um documento escrito e formalizado, em que o administrador ele se obriga a atender aqueles direitos ali, sob pena de, em não o fazendo, o Ministério Público deflagrar uma ação civil pública, que é uma das mais importantes ferramentas que o Ministério Público dispõe para, na Justiça, acionar aí o poder público que está omisso aí no atendimento desses direitos. Os alunos têm direito a estar na escola, independente da deficiência ou não, mas para isso eles precisam ter um atendimento, eles precisam não só ser colocados dentro da escola. Eu acho que por isso então a preocupação em se colocar dentro da nossa escola o AE. Professora Cláudia se despede dos alunos na porta da sala de recursos. Voltamos à sala de aula, onde vemos Leonardo participando de atividades com seus colegas. A gente teve uma parceria muito grande com a escola especial. No contraturno, ele frequentava a escola de educação especial Sementes do Amanhã. Então, a gente fazia um trabalho em conjunto, a escola com a escola especial. E essas trocas eu acho que vão auxiliando e foram auxiliando também, acredito, a professora do Leonardo, né, que pôde ter um outro olhar também, né, e ver quais eram as possibilidades dele, né. Leonardo observa 2 colegas de seu grupo de trabalho escrevendo em um cartaz. A sala está bem agitada com a atividade. Muita coisa a gente conseguiu adaptar, materiais que ela me forneceu, ideias que ela me dava, adaptadores para lápis, a colmeia para o computador, muitas coisas que eu trouxe de lá, que eu puder auxiliar aqui na sala de aula. Então eu acho que a PAI tem um papel muito interessante nisso, né? Tem profissionais lá que já reconhecem que tem alunos que precisam ir para a escola regular, né? Que eles estão muito além e que não se justifica a permanência deles numa instituição especializada, mas que eles devem estar na escola regular. Se tu me perguntar se a PAI vai fechar, não sei, né? Porque é o que se escuta também na mídia, né? As APAIs vão serem fechadas. Acredito que não, né? Mas que vai ter, talvez fazendo um outro trabalho, né? Mas que essa parceria, acredito que continue. Existe a escola regular, que tem a competência, a prerrogativa do ensino regular, e existe então o atendimento clínico, e existe o atendimento educacional especializado. Então eu penso que não é nem uma questão de deixar de existir, agora vão deixar de existir as APAIs. Não, as APAIs vão ressignificar o seu papel, assim como a escola regular está ressignificando o seu papel para receber a clientela da educação especial, que até então não era uma demanda que se tinha na sala de aula regular. Subindo a montanha por uma estrada de terra. A luz do sol bate nas árvores à margem da estrada, fazendo desenhos de sombra pelo chão. No fim da estrada, um mirante com uma estátua do Cristo de braços abertos, de onde se vê toda a cidade de
principalmente para os que não têm nenhuma deficiência. O quanto a gente percebe a diferença nas crianças, né, os menorzinhos, e conseguindo acompanhar por 3, 4, 5 anos, eles pequenos e um pouco maiores. Eles se tornam muito menos preconceituosos do que nós adultos, né? Eu consigo ver a educação inclusiva como o desacomodado professor, como a criatividade do professor, a busca por uma pedagogia de projetos, o ensino cooperativo entre alunos. Eu acho que ela te dá uma infinidade de possibilidades de educação inclusiva. Basta a gente procurar ver ela nas suas possibilidades. E acho que a partir do momento que a gente começa a enxergar eles de uma forma diferente, não aquela pessoa com deficiência, não, uma pessoa que tem possibilidades e que pode desenvolver, que a gente pode ajudar. Eles estão aí para mostrar isso. Pense em como vocês vão trabalhar uma sala de aula diversa, né? Diversa. Pense nos recursos que vocês vão precisar, pense nos espaços que a escola dispõe, laboratórios, enfim, salas, recursos. Pense em tudo isso, porque nós estamos pensando em metodologia para todos, não para um grupo de ditos normais. Foi uma experiência que nos mostrou que se as dificuldades existem, elas podem ser superadas. Nos mostrou que a inclusão pode ser difícil, mas é possível e é algo fascinante. As mãos do Leonardo se tocam. Ele está ao lado da mãe, em um banco, e conversa animadamente. Movendo a cabeça, ele observa tudo à sua volta. Diversa, educação inclusiva na prática. Inclusive Education in Practice. Uma iniciativa do Instituto Rodrigo Mendes. Instituto Rodrigo Mendes. Equipe Projeto Diversa. Direção-Geral, Rodrigo Rubner Mendes. Coordenação do projeto, Augusto Galeri. Coordenação de Comunicação, Daniela Caldeirinha. Coordenação Administrativa Financeira, Joyce de Ávila Gitaí. Assessoria Gestão, Angélica Magnani. Assessoria de Desenvolvimento, Luanda Bonadio. Suporte Operacional, Carla Cristina Santos Oliveira, Esdras Leal, Franciline Alves Cavalcante e Adalto José Rosa. Documentário, Concepção, Max Alvim, Beto Tibiriçá, Augusto Galeri, Daniela Caldeirinha e Rodrigo Rubner Mendes. Direção e roteiro, Max Alvim. Produção executiva, Beto Tibiriçá. Produção, Bruna Pacheco e Daniela Caldeirinha. Fotografia, Aldo Alexandre Ribeiro. Áudio, Binho Menezes. Edição e finalização, Patrício Salgado.